Olá pessoal, trazendo mais um desafio de programação, o problemas de lógica para resolvermos usando algoritmos e estruturas de dados. Hoje trazemos o desafio da soma máxima. Como é esse problema? Você já conhece uma estrutura de dados chamada vetor, também conhecida como array. Então, dado um vetor de números inteiros, que podem ser negativos, o objetivo é encontrar o valor da soma dos elementos de um subvetor desse vetor, ou seja, um subvetor que tenha elementos contíguos, tal que esse valor da soma seja o maior possível. Nesse exemplo de entrada, a entrada está ali, -2, 1, -3, 4, etc. Você tem vários subvetores. Você tem, por exemplo, -2, 1, -3 é um subvetor. -2 e 1 é um subvetor também, de tamanho 2, né? O subvetor, por exemplo, 1, -3, 4 é outro subvetor, e por aí vai. Se você tentar obter a soma de todos esses elementos, então, por exemplo, -2, a soma até então é -2. -2 mais 1 é -1. Então, você já tem um subvetor que tem uma soma maior. A soma do subvetor -2 e 1 é -1, que é maior do que o subvetor composto somente pelo elemento -2. Agora, se você pegar o subvetor -2, 1 e -3, a soma então vai ser -2 mais 1, -1, -1 com -3, -4. Então, a soma desse subvetor é -4, que é menor do que -1, que era o subvetor anterior. Se você juntar com o elemento 4, então agora você tem um subvetor cuja soma vai ser, então, -2 mais 1, -1, -3, -4, -4 mais 4, 0. 0 é maior, então, que o nosso subvetor anterior, que tinha soma -1. Mas você não precisa pegar da ponta, né? Você pode pegar subvetores no meio. Então, por exemplo, já dando qual que é a resposta desse caso, né? Se você pegar o subvetor a partir do 4, 4 menos 1, 2, 1, 4 menos 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6. Essa é a maior soma possível de elementos de algum subvetor desse vetor. No caso, a soma dos elementos do subvetor, 4 menos 1, 2 e 1. Então, o objetivo do seu programa, então, é encontrar qual que é a maior soma possível de algum subvetor do vetor dado como entrada. Só isso. Um bom trabalho.